Nesse vídeo, nós vamos conferir como emitir uma nota com ST. Antes de continuar, é importante validar com o seu contador todas essas informações para ver se se aplica no seu negócio. A substituição tributária é um sistema utilizado para cobrar o ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias e Serviços, antecipadamente. Então, mas por que isso existe? O governo criou essa regra para facilitar a cobrança dos impostos de produtos que passam por diversos revendedores, antes de chegar ao consumidor final. Mas como isso funciona? Em vez de cada empresa pagar um ICMS separadamente, quem vai pagar esse ICMS é o fabricante ou o revendedor. Ele já vai pagar esse imposto para a cadeia inteira de vendas. Depois, esse valor de ICMS-ST é repassado na nota fiscal. Vamos para um exemplo simples. Uma fábrica de refrigerante vende para um mercado. Esse mercado vai revender para um consumidor final. Normalmente, cada um pagaria o ICMS. Com o ST, a fábrica já paga o imposto de todos os revendedores. Agora no Bling, onde nós vamos para fazer essa configuração? A gente vai entrar no menu de preferências, vamos acessar a opção de notas fiscais, naturezas de operação. Aqui, as nossas naturezas já estão pré-configuradas. A gente só precisa entrá-las e definir as configurações que a gente precisa. Então, a gente vai escolher aqui a opção venda de mercadoria. Clicando sobre a natureza desejada, a gente aqui consegue aplicar a ST conforme a nossa necessidade. Então vamos ver na prática. Vamos clicar sobre a regra ou vamos adicionar uma nova regra. Aqui a gente pode definir por estado. Digamos que quando eu faço uma venda para um estado específico, eu preciso vender com ST. Então aqui eu posso definir o estado, por exemplo, São Paulo. Digamos que quando eu vender um determinado produto, eu preciso utilizar o ST. Aqui eu vou poder filtrar por NCM, por um produto específico ou por um grupo de produtos. Mas vamos pegar um NCM específico. Então aqui a gente vai digitar o NCM desse produto. E aqui a gente tem algumas configurações. A gente vai precisar configurar o CST ou o CSOSN. E isso vai depender do regime tributário da empresa. Se você for simples nacional, a gente vai configurar o CSOSN, que é o código da situação do simples nacional. E os códigos válidos são 201, 202, 203, 500 e 900. Mas se a sua empresa for do regime normal, a gente vai precisar configurar o CST, que é o Código da Situação Tributária. E os códigos válidos são 10, 30, 60, 70 e 90. Aqui a gente vai preencher o CFOP. Toda vez que começar com o 5 é para venda dentro do estado. Se passar para o dígito 6 é para as vendas fora do estado. Se a gente utilizar o X, aqui ele já vai fazer a troca automática. No campo ao lado, nós vamos preencher a alíquota do ICMS e a base do ICMS. Sempre é válido confirmar com a contabilidade qual as alíquotas que você deve preencher aqui nesses campos. Para esse exemplo, vou colocar aqui 7%. E descendo um pouco mais, a gente vai ter os campos da própria substituição tributária, que a gente vai ter a alíquota do ICMS, 10%, e a base de cálculo desse ICMS, que é 100%. Novamente, confirmem com a contabilidade antes de avançar com essas configurações. E se tiver alguma margem adicional de ICMS, é aqui que vocês vão fazer o preenchimento também. Depois de feito isso, basta salvar. E pronto, a nossa regra de substituição tributária foi criada com sucesso. Toda vez que eu emitir uma nota pro estado de São Paulo, com esse NCM em específico, ele vai trabalhar com essa situação tributária. Adicionando outra regra, a gente vai falar um pouquinho também sobre o ICMS de partilha, que é o ICMS de FAO. O ICMS partilha ou de FAO acontece quando a venda é feita para outro estado. Então, como que funciona? Antes, todo o ICMS ficava no estado de origem, onde a empresa que fez a venda está localizada. Mas, para equilibrar um pouco essa arrecadação, a lei acabou mudando. Agora, parte do ICMS vai para o estado onde o comprador mora. E isso vai afetar principalmente o e-commerce, pois vende para todos os estados do Brasil. Um exemplo simples. Uma loja de São Paulo vende um celular para um cliente que mora lá no Rio de Janeiro. Antes, o estado de São Paulo ficava com todo esse ICMS. Agora, parte desse ICMS fica em São Paulo e outra parte vai para o Rio de Janeiro, porque o produto é consumido no estado do Rio de Janeiro. O objetivo do ICMS partilha é garantir que o estado que efetuou a compra também
também ganhe uma margem desse imposto. Nós vamos deixar aqui na tela uma tabela onde mostra as diferenças de cada caso. E sempre confirme com a sua contabilidade o que se aplica para o seu negócio. Se você estiver nessa situação de precisar configurar o ICMS partilha ou o DIFAL, aqui no Bling você vai fazer essa configuração descendo um pouco mais aqui nessa tela, que você vai encontrar a opção ICMS partilha. Aqui você vai definir qual é o tipo de tributação, qual é a base de cálculo, qual que é a alíquota interna da UF de destino, então digamos que seja 10%, e se precisar utilizar uma alíquota de FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza. Alguns estados permitem, outros estados não têm necessidade. Então sempre é bom validar com a contabilidade qual estado precisa e quais as alíquotas de cada estado. Aqui a gente normalmente vai ter que criar regras por estados. A gente sempre recomenda agrupar o máximo possível. Digamos que a alíquota UF de destino seja 10% e os estados que têm essa alíquota seja Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a gente pode fazer uma regra agrupando esses 3 estados. Vamos ver na prática. Por exemplo, a gente vai juntar Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Aqui a gente vai configurar o nosso CSOSN, o nosso CFOP e aqui nós temos a nossa partilha. Vamos clicar em salvar e aqui a gente já vai ter essa configuração definida com sucesso. Qual é os estados, qualquer produto, qual é o CFOP e qual é a situação tributária para esses estados. Nesse vídeo, mostramos para você como configurar os 2 tipos de casos, quando você precisa emitir uma nota com ST e quando você precisa emitir uma nota com DIFAL. O nosso muito obrigada e até a próxima!